vocês lá na sala de aula. Tá? Vejam, fazer a apresentação aqui do material. Apresentar uma guia. Bom, já estou apresentando aí para vocês. O assunto de hoje é um assunto básico, um assunto de ensino médio, eu diria, mas vai ser interessante porque a gente vai ter uma visão crítica de um gênero textual, tá? Essa daqui é uma cartilha só com redações nota máxima, que foram só com redações de pessoas que alcançaram nota máxima na prova de redação do Enem. E aí são 30 redações, nota máxima, né? E aí eu quero mostrar para vocês a parte da estética do texto, né? Este texto aqui é da participante chamada Alana Delfino, tá? E aí você vê, ó, a estrutura de texto, começando com parágrafo, aqui a translineação, tudo direitinho, tá vendo? Aí depois tem o mesmo texto digitado, para que a gente consiga ler com a máxima tranquilidade. Aqui é da Audilane, olha o texto aqui, olha a letra, a organização, a estrutura, texto nota 1000 também, vem o texto digitado, o texto da Amanda, mesma situação, mesma estrutura de texto, tá? Enfim, aqui há várias redações. Para ser mais específico, são 30 redações, tá? E todas elas alcançaram a nota máxima na prova de redação do Enem. E eu vou pegar aqui da parte do, sei lá, vou colocar um número aqui, o número 50. Deixa eu ver qual é a redação na página 50 aqui. Pronto, essa redação aqui, ó, é da Isabelle Moreira da Silva, tá? Ela começa aqui com a estrutura que eu vou mostrar a vocês como é que funciona essa estrutura aqui. Mas veja a letra dela, ó. A letra e a organização do texto. Muitas vezes, quando a gente vai escrever, a gente fica deixando espaço vago aqui, ó. Olha aí onde eu estou passando o mouse. Deixa eu ver se vocês estão vendo o mouse. Estão sim. O pessoal fica escrevendo e deixando espaço vago aqui. Quando, na verdade, você não pode deixar espaço vago aqui, tá? Tem que começar do começo, obviamente, né? Dando espaço do parágrafo. E aqui você coloca as sílabas. Se precisar dividir a palavra, separar a palavra, não tem problema. Mas a sílaba não pode ser separada. Então, vejam, a Constituição Federal de 1888, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro. Então, na palavra jurídico, que é uma palavra pró-paroxítona, não dava para colocar a palavra toda. Então, ela colocou juri, colocou um hífen aqui, e depois terminou a palavra dico, né? Jurídico, brasileiro. Aí o texto continua. Brasileiro aqui, ó, ela fez a mesma coisa. Com a palavra desigualdade, ela fez a mesma coisa. Com a palavra entraves, ela fez a mesma coisa, tá vendo? Isso é translineação. Quando a gente vai escrever um texto em versos, todas as linhas a gente começa com parágrafo. Quando a gente vai escrever o texto em prosa, a gente começa com parágrafo, mas as linhas são contínuas.
E é desse jeito que a gente tem que escrever. Todas as vezes que a gente for escrever em prosa, ou seja, todas as vezes que não for verso, você tem que ir até o final da linha, tá? Pode ser que tenha uma linha imaginária aqui na margem direita da folha, ou não. Mas você tem que respeitar a linha física ou a linha imaginária, tá? Deve haver o respeito. Então, e nada se coloca fora da linha. Nada se coloca fora da linha. Professor, quando eu estiver escrevendo, se acontecer de eu errar uma palavra, o que é que eu faço? Deixa eu voltar aqui para ver alguém que errou pelo menos uma palavra, né? Para mostrar a vocês. Pronto, esse aqui, ó. Ó, a pessoa começou com ASS. Na verdade, esqueceu a letra D, né? É desse modo. Na verdade, a pessoa ia escrever a palavra assim e resolveu colocar desse modo, achou melhor. Aí colocou simplesmente uma linha, estão vendo aí? Não precisa pintar, nada. É passar uma linha. Professor, e o parênteses? Precisa colocar parênteses? Também não precisa. Até pode, mas não precisa colocar parênteses. É só passar um traço e escrever o que você quer escrever ao lado, tá? Por que foi que essa pessoa não quis colocar o isso aqui? Certamente porque antes, ó, ela já colocou. Isso ocorre, tá aqui. E aí colocar isso ocorre de novo aqui ficaria estranho. Então, provavelmente por isso essa pessoa não quis escrever. Mas deixa eu voltar para essa aqui, da página 50. Bom, o texto está aqui escrito, muito bem escrito e tal, e há uma estrutura. Hoje eu quero só que vocês observem a estrutura do texto, tá? A estrutura do texto. Vamos primeiro descobrir qual é o tema do texto aqui. Alguém sabe, quando a gente quer descobrir o tema de um determinado texto, alguém sabe para onde a gente tem que olhar? Alguém sabe para onde a gente tem que olhar quando quer descobrir o tema de um determinado texto? Seria para a narrativa do texto? Não. Narração, esse texto aqui que nós estamos diante dele, é um texto dissertativo. Então, aqui não tem uma história, não é uma narração, tá? Quando a gente olha para um texto dissertativo, ele é composto por introdução, que é esse primeiro parágrafo aqui, conclusão, que é o último parágrafo, e os parágrafos entre a introdução e a conclusão, nós chamamos de desenvolvimento. Então, temos esse parágrafo aqui de desenvolvimento e esse aqui, ou seja, é um parágrafo de introdução e dois parágrafos de desenvolvimento, mais a conclusão, tá? Vamos à introdução. Eu vou pegar o texto, eu vou, eu vou pegar o texto aqui, que fica mais fácil de ler. Ó, e deixa eu ver o nome da pessoa, é Isabelle. Isabelle escreveu o seguinte: a Constituição Federal de 1888, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Esta aqui é a introdução. Como foi que a Isabela resolveu fazer a introdução? Primeiro, ela começou com uma citação, citando a Constituição Federal Brasileira, né, também chamada de Carta Magna. Depois de colocar uma citação, ela fez
a apresentação do tema. Esse é do quarto, amor. Ela fez a apresentação do tema, colocando aqui, ó. O tema deste texto é a democratização do acesso, o tema do texto. Pode repetir, professor. O tema eu acabei de colocar aqui no chat. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Coloquei aqui no chat o tema. Então, ó, no entanto, acompanhe aí. A população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional, ou seja, a população está distante daquilo que diz a Constituição Federal, né? Está distante por quê? Porque nem todos têm acesso ao lazer. Então, nós temos aqui a tese, ou seja, a Constituição não está sendo cumprida, é a tese. Aí, na sequência, ela escreve: haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Essa coisa do recebimento do público cada vez menor demonstra a não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, um espaço que deveria ser democrático, ou seja, deveria ter um público cada vez maior, na verdade, tem um público cada vez menor, ou seja, não é um espaço democrático. Né? Aí, encaminhamento argumentativo, ela põe assim: dessa forma, entende-se a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema. Apresentam-se como entraves para inclusão na esfera cinematográfica. Isso aqui, no último período, né, lembrando que período é um termo que começa com a letra maiúscula e termina com o sinal de pontuação, tá? De modo que aqui na introdução a gente tem um período, está selecionado aí, 2 períodos, 3 períodos. No primeiro período, ela faz uma alusão, uma citação. No segundo período, ela coloca a tese e faz a apresentação do tema. E no terceiro período, ela faz o encaminhamento argumentativo, ou seja, ela mostra particularmente sobre o que é que ela vai desenvolver no texto. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização, ou seja, olha um problema aqui, desigualdade regional. Olha o outro problema aqui, elitização do acesso ao cinema. Então, esses dois problemas são as coisas às quais ela vai tratar no seu texto. Observe. Aqui a gente tem o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? O que ela vai ter que tratar aqui? Naturalmente, sobre a questão da desigualdade regional, que ela colocou aqui. Em primeiro plano, é necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território. Vejam, quando ela coloca aqui, o acesso ao cinema é mal distribuído no território, ela está falando exatamente dessa questão aqui, ó, da desigualdade regional. Continuo. A esse respeito, em 1956, durante o governo do Juscelino Kubitschek, multinacionais se instalaram no Brasil majoritariamente. Nas regiões sul e sudeste. Desse modo, na contemporaneidade, o país expandiu sua preferência regional para a indústria cinematográfica, de modo que as regiões norte e nordeste ainda apresentam-se excluídas
a esse acesso ao lazer, pelo fato de as empresas preferirem construir os cinemas em grandes metrópoles, as quais lhe darão mais lucro. Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para a parte da população. Então, de regional. No outro parágrafo, ela obviamente tem que falar sobre a questão da elitização do acesso ao cinema. Vamos ver se é isso que acontece. Ademais, outro fator é responsável pela deficiência da democratização no âmbito cinematográfico. Existe uma lógica quando se vai escrever uma dissertação argumentativa, tá? Segundo o filósofo Pierre Levy, a tecnologia cria seus excluídos de fato, no que diz respeito à tecnologia do cinema, devido à segregação socioespacial. Nesse sentido, grande parcela dos cinemas se localizam em shopping centers, com ingressos caros que nem todos podem pagar. Ou seja, é uma coisa da elite, nem todos podem pagar. Desse modo, é necessário que as medidas sejam tomadas para garantir o acesso a todas as classes. Então, vejam, voltando aqui. Primeiro, ela faz uma alusão à Constituição Federal, faz uma citação. Depois, ela faz a apresentação do tema, que é a questão da democratização do acesso ao cinema. Aqui está a tese dela, né, que é a opinião que ela emite, e aqui o encaminhamento argumentativo, mostrando que ela vai falar sobre desigualdade regional e sobre a questão da elitização do acesso ao cinema. Aqui, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela fala sobre a elitização do acesso ao cinema, que foi a primeira coisa que ela citou aqui. Desculpe-me. Ela fala sobre desigualdade social, que foi a primeira coisa que ela citou. E no outro parágrafo, ela fala sobre a elitização do acesso ao cinema, tá? Foram apresentados dois problemas: desigualdade regional e elitização do acesso ao cinema. Na conclusão, duas soluções precisarão ser apresentadas: uma que minimize o problema da desigualdade regional e outra que minimize o problema da elitização. Vamos observar aqui se isso foi feito. Fica evidente, é a conclusão, tá, gente? Portanto, que nem todos têm acesso ao cinema como entretenimento. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar o cinema, por intermédio de políticas de desconto na compra de ingressos, de acordo com a renda, a fim de incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Então, ela resolve um problema aqui, dizendo que o Ministério da Cultura, que é um órgão ligado ao Poder Executivo, né, ao Executivo Nacional, ela explica o que é o Ministério da Cultura, ela fala sobre a ação que esse ministério deve realizar, que é garantir à população a oportunidade de frequentar o cinema, a maneira como isso será feito, está aqui, por intermédio de políticas de desconto na compra de ingressos de acordo com a renda, e, no final, ela coloca um efeito, um objetivo final dessa ação, que é a fim de incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Então, ela coloca uma solução que resolve de alguma forma, ou minimiza de alguma forma, os dois problemas, e o problema também da elitização do acesso ao cinema. Eu resolvi trazer, gente, isso aqui para vocês, a fim de que vocês observassem que quando uma pessoa vai escrever, há uma estrutura no texto, tá?
Eu não sei se foi só para mim, voltou aqui, a minha imagem estava travada. Há uma estrutura no texto. Veja, o que ela coloca na introdução reverbera no desenvolvimento e é resolvido na conclusão. Ou seja, ela apresenta um problema aqui, ela comenta sobre o problema no desenvolvimento e na solução aqui, na conclusão, ela mostra a solução para o problema que foi apresentado. Então, é, essa regra de apresentar o problema, discorrer sobre o problema, mostrar dados, sei lá, fazer citações sobre o problema e depois resolver um problema é algo fundamental quando a gente vai escrever, tá? Fundamental. As nossas exposições, pregações, os nossos esboços, os nossos estudos devem ter sempre um começo, meio e o fim. E no começo, você tem que observar como é a estrutura do texto que você está a analisar, tá? Alguém aqui tem o hábito de ouvir pregações do Charles Haddon Spurgeon? Não, não, professor. Ninguém nessa aula. Vejam, o Charles Haddon Spurgeon é um dos maiores pregadores de todos os tempos, tá? Ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. A pregação dele é sempre, ou quase sempre, né? Uma pregação expositiva. E aí ele traz a introdução. Quando você começa a ouvir uma pregação do Charles Haddon Spurgeon, ele faz uma introdução que é clara. Ele explica sobre o que é que ele falará na sua exposição. É um negócio fantástico, um negócio muito interessante. Ele traz um problema, traz uma problematização no início da pregação, ele desenvolve bem esse problema e lá no final ele mostra a solução do problema, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É preciso que nós tenhamos essa visão crítica, tá? O que é que tem que ter na introdução, o que é que tem que ter no desenvolvimento, o que é que tem que ter na conclusão. Eu, em outras aulas, obviamente, vou trabalhar melhor essas questões com vocês. Mas eu resolvi fazer essa aula aqui, que digamos, uma aula introdutória, a fim de que vocês comecem a observar os textos, a observar as pregações, a partir de uma perspectiva técnica, né? Além para além da observação da mensagem que está sendo transmitida, tente observar também a partir de uma perspectiva técnica, tentando identificar o que é a introdução, o que é na redação, isso que eu mostrei na redação, deve, deve estar presente em todos os textos, né? Em textos argumentativos, sobretudo, né? Porque os dissertativos e os argumentativos, claro, dissertativos e argumentativos, são textos que precisam ser muito claros para as pessoas que estão ouvindo. Então, quando se prepara uma aula, quando se prepara uma exposição, a ideia de começo, meio e fim precisa estar muito clara na mente da pessoa que está transmitindo a mensagem e daqueles também que estão a ouvir a mensagem. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejam, só para vocês perceberem que essa questão que eu estou mostrando é uma questão normal para todos os textos que são bem escritos, são 30 redações aqui, 30, tá? São 30 redações. Eu quero pedir deixa eu ver aqui, a da irmã Dailana. Digite aí, irmã Dailana, por favor, um número de 1 a 30.
Digita aí para nós no chat o número de 1 a 30, por favor. Número 7. Pois bem, ó, o sumário aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A redação número 7 é a redação do André Cecílio. Tá vendo? André Cecílio. Vamos a este texto do André Cecílio. Underline. Amanda. Ana Clara. Ana Flávia. Ana Tereza. André Cecílio. Tá vendo aqui, né? A redação que a irmã Dailana escolheu. Olha aí a estrutura do texto. Tá aqui. Vamos ao texto. Quero que vocês, do mesmo jeito que eu fiz com a outra, vocês vão observar que a estrutura aqui também está clara. Tá? Vamos ver aqui o texto. Ó. Um dos principais elementos de uma sociedade humana é a produção cultural. Por meio dela, o povo registra sua história, seu pensamento e sua visão de mundo, o que contribui para a construção de uma memória coletiva mais forte e permite a ampliação do conhecimento crítico promovida pelo contrato com essas produções. Então, aqui temos uma alusão aos elementos da produção cultural, tá? Aí, na sequência, a gente tem, atualmente, um aspecto importante, atualmente, um importante constituinte do aspecto cultural é o cinema. Então, veja, ele faz a apresentação do tema, coloca aqui a citação, né, da questão da produção cultural humana. Aqui, ele coloca a questão do cinema, que é o tema, não é? A democratização do acesso ao cinema. Então, o tema está aqui. Aí ele diz que o aspecto cultural é o cinema, embora possua um relevante papel social, encontra-se no Brasil muito restrito. Então, o cinema no Brasil é restrito, ou seja, não é democrático, tá? É restrito a parcelas mais privilegiadas da sociedade, o que é grave. Então, aqui, ele mostra que há uma restrição do acesso ao cinema, tá? E que apenas a parcela que é mais privilegiada tem acesso a ele. Então, ele precisa falar no texto sobre essa questão de o cinema ser restrito na sociedade brasileira. É isso que ele tem que falar. A referida importância do cinema na sociedade se explica pelo fato de, como forma de arte, filmes funcionarem por meio da mímesis, conceito de Aristóteles que refere à capacidade de obras artísticas representarem a realidade de forma simulada, circula o que possibilita a vivência indireta de situações variadas e leva potencialmente à compreensão de uma vida em sociedade e das relações humanas, o que pode promover efeitos educativos ou conscientizadores. Nesse sentido, ao retratar, mesmo que de forma ficcional, traços positivos e negativos presentes nas relações sociais, o cinema pode gerar reflexões e críticas profundas, que podem, por sua vez, culminar em melhorias na sociedade e fortalecimento de ideias ou grupos. Por exemplo, a obra O Jogo da Imitação, ao retratar a atuação do Alan Turing na criação de computadores, bem como seu drama por ser homossexual em uma sociedade intolerante, ressalta o quão grave é a manutenção de um pensamento homofóbico. Dessa forma, filmes como Batismo de Sangue, que traz denúncias sobre a ditadura militar no Brasil, evidenciam as mazelas deste regime
e valorizam ideias democráticas essenciais para a vida em sociedade. Assim, um acesso ao cinema potencializa valores cruciais para a harmonia social. Olha, o autor fez até uma inversão, porque geralmente o tópico frasal vem no início do parágrafo de desenvolvimento, mas ele resolveu colocar o tópico frasal no final do parágrafo de desenvolvimento, mostrando que há uma necessidade de que as pessoas acessem o cinema a fim de que se adquiram valores culturais que são, segundo ele, cruciais, tá? Todavia, segundo o parágrafo de desenvolvimento, ocorre no Brasil uma nítida elitização do acesso, olha lá, a elitização do acesso a esse tipo de arte, ou seja, ao cinema. O baixo número de salas e a concentração destas em shopping centers, de acordo de grandes cidades, tornam produções cinematográficas inacessíveis a grande parte da população, visto que muitas cidades nem sequer têm estrutura para exibi-las. Além disso, os altos preços fazem com que, para mais de um terço da população, que segundo o IBGE tem renda familiar de até 2 salários mínimos, ir ao cinema seja uma atividade inviável. Assim, assim nega-se, faltou um hífen aí, tá? Nega-se o direito ao acesso à cultura, promovido na Constituição, e aos benefícios do cinema. Deixa eu ver se foi um erro de digitação ou se é um erro que está realmente no texto dele. Ó, aqui, ó, assim nega-se, tem um hífen, tá vendo? Aqui, ó, tem um hífen aqui. Quando for digitar, que não colocaram. Tem um hífen aqui, ó, nega-se. O direito ao acesso à cultura promovido na Constituição e aos benefícios do cinema. Aqui ele tem que resolver o problema, ele tem que mostrar como é que as pessoas fazem para acessar o cinema de uma forma mais fácil, digamos assim. Ó, portanto, em termo conclusivo, né, o Ministério da Cultura deve ampliar o número de salas de cinema e diminuir os preços dos ingressos por meio de subsídios como isenções, né, fiscais a empresas que praticarem preços populares, dados a instituições para que abram novas salas em regiões em que hoje o acesso a filmes é difícil. Ou seja, a solução é essa aí, né? Dar incentivos fiscais a empresas para que elas pratiquem preços populares. Com isso, olha o efeito aqui, será alcançado o objetivo de tornar o cinema mais presente na vida daqueles com menos renda, potencializando os efeitos dessa arte em todos os âmbitos sociais. A gente encontra, gente, aqui claramente a introdução, né, o desenvolvimento e a conclusão do texto. Aqui ele fala sobre o problema, mostrando que no Brasil o cinema está restrito a parcelas privilegiadas da sociedade. Ele mostra esse problema aqui. Ele fala sobre essa restrição do problema do desenvolvimento e, na conclusão, ele mostra que, por meio de isenções fiscais, esse problema da falta de acessibilidade pode ser minimizado, pode ser diminuído, tá? Fazendo com que a arte possa ser alcançada por uma parcela muito maior da população, tá? É isso que acontece, é isso que está sendo mostrado aqui no texto, a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. É por esse viés que eu quero
que vocês caminhem. Eu vou passar um link aqui para vocês, e aí eu preciso que vocês escutem a pregação e que observem neste texto até onde vai a introdução, até onde vai o desenvolvimento e qual é a conclusão. É isso que eu quero que vocês escrevam no caderno, escutem o texto e escrevam no caderno para a semana que vem. Qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é a parte da conclusão do texto, da pregação do Charles Haddon Spurgeon. Eu vou colocar aqui no grupo do WhatsApp de vocês, já coloquei, e vou colocar também a aula que está gravada, esse material aqui que eu apresentei, vou postar também na sala de aula de vocês, tá? Postar isso aqui na sala de aula, vou postar a aula, vou postar esse material e vou postar o link também. E lá eu vou escrever a atividade para que vocês possam ler e lembrar durante a semana o que é que vocês têm que fazer no caderno, tá? Aí quando for na hora da aula, eu vou dizer assim, gente, eu vou pedir, na verdade, né, que vocês façam no caderno mesmo de vocês, uma folhinha já é suficiente. Não é para escrever o texto, não. Eu só quero saber qual é a introdução, qual é o desenvolvimento, qual é a conclusão. Eu quero que você me mostre a estrutura da pregação do Charles Haddon Spurgeon, tá? É só isso que vocês têm que fazer. E aí eu vou escrever lá na sala de aula. E aí vocês vão enviar a imagem para mim, tá? Vão tirar uma foto do texto que vocês escreveram no caderno e enviarão a imagem para mim no horário da aula. Não é para enviar antes, também não é para enviar depois, é no horário da aula. Assim que a gente começar a aula, eu vou solicitar que vocês enviem e aí a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura deste texto que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente? Fazer algum comentário?